Caríssimo Padre Gilson, queridos irmãos e irmãs, sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Este é o terceiro domingo da Páscoa. Esta é a terceira vez que o ressuscitado aparece aos seus discípulos. E aparece para eles exatamente quando eles tomam uma iniciativa própria. É Pedro quem diz: eu vou pescar. Porque todos nós temos planos e projetos de vida. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Isso é importante, é necessário, é bom. O problema é que, quando as nossas iniciativas pessoais não são acompanhadas da bênção de Deus, é quando a gente não requer a presença de Deus em nossa vida. E também o contrário, quando nós deixamos de nos colocar presentes na vida de Deus. E é por esse motivo que nós estamos aqui, num domingo, para colocar neste dia que pertence ao ressuscitado, que é o dia do Senhor, a nossa vida, as nossas intenções, os nossos projetos. Eu, Padre Gilson, qualquer um de nós temos projetos, temos afazeres para essa semana. Porém, não custa lembrar que quando Deus não está presente, tudo aquilo que nós fazemos é infértil, é improdutivo, é vazio e, mais ainda, é desprovido de sentido. O que é do ser humano quando somente trabalha? O que é a vida do ser humano quando é somente um ativismo, sem dar sentido ao que faz, sem ter o propósito e a bênção de Deus? É exatamente quando Pedro toma esta decisão, quando ele toma essa iniciativa e os discípulos o seguem. Recordemos que Jesus termina o texto de hoje dizendo: segue, porque o nosso seguimento não é somente a Pedro e aos seus legítimos sucessores. Estamos hoje concluindo o Noveni Ali, em sufrágio da alma do Papa Francisco, e quarta-feira daremos início ao conclave que escolherá o sucessor de Pedro. Mas nós seguimos a Cristo. Nós seguimos aquele que sucede a Pedro, e não aquele que sucede a Francisco, a João Paulo II, a Bento XVI, mas sempre o sucessor de Pedro que segue Jesus Cristo. Retomemos o Evangelho. Aqueles que seguiram a Pedro agora têm sim a referência por um sinal. E o sinal não se trata apenas da pesca milagrosa, muito embora esse texto do Evangelho de São João tenha sempre como título a pesca milagrosa. Mas a questão aqui não está no milagre da pesca, da quantidade de peixes, mas da aparição, da presença de Cristo na vida dos apóstolos, na escolha entre duas barcas da barca de Pedro. Santo Tomás de Aquino, fazendo uma exegese mística desse texto, quando nós somos imediatamente tentados a pensar na pesca milagrosa, na quantidade de peixes, Tomás de Aquino diz que a primeira coisa que Jesus oferece não é peixe nem pão. A primeira coisa que Jesus oferece aos seus discípulos é a brasa. Um detalhe tão insignificante, mas quando a gente canta, sobretudo os hinos ao Espírito Santo, a gente pede: me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma, incendeie a minha alma.
inflama de amor os nossos corações. Nesse período chuvoso e de frio, a gente sabe o que significa ter um coração, uma alma aquecida, inflamada pela fé e pelo amor a Deus. Quando os discípulos descem do barco, a barca de Pedro, a principal, e vão ao encontro de Jesus, ele lhes pergunta: tendes alguma coisa para comer? A gente só tem o pão de cada dia. O que é que dá sentido à nossa refeição? Uma certa vez, há poucos anos atrás, uma das músicas da MPB que fez muito sucesso perguntava: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Não é deste ou daquele alimento. A nossa fome é de Deus. A nossa sede é do infinito. Aqui não se trata de uma pergunta filosófica. Vocês têm alguma coisa para comer? Ou aquilo que nós trabalhamos para nos alimentar? O alimento que nós batalhamos tanto, ele nos sacia? Ele satisfaz a nossa fome? Ou a gente tem uma fome de Deus? Uma fome de algo muito maior, de algo muito melhor? E depois, então, é que ele partilha. Ele convida para comer e ele partilha. Primeiro, o peixe, que no dizer de Tomás de Aquino é a sua divindade escondida. Os peixes estão sempre escondidos no fundo do mar ou do leito de um rio. E o pão, que é o nosso alimento cotidiano, mas é também o pão descido do céu. Como no outro capítulo de João, ele mesmo afirma: eu sou o pão vivo descido do céu. E todos os domingos nós buscamos este pão. Nós queremos este alimento, que não se encontra à venda. É dom gratuito de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. É exatamente isso que nós queremos comer. É para isto que nós estamos aqui. Para nos alimentar de Deus. Para reconhecer o senhorio de Deus. Vejam que no texto do Evangelho é tão bonito, quando um dos discípulos, depois de comer, ele diz: é o Senhor, é o Senhor. Quantas pessoas estão sendo escravas de internet e de vícios que são ali propagados? Quantas pessoas que vivem como se não tivessem Deus como Senhor da história, da sua própria vida? E é nesse sentido que eles depois dão o testemunho. E aqui eu termino com a primeira leitura. Quando os discípulos foram perseguidos e açoitados porque testemunhavam a Jesus, a palavra testemunho, em grego, é muito próxima de martírio. Somente quem viu o Senhor, somente quem experimenta em sua vida o Senhor pode testemunhá-lo. Não é porque a gente usa uma cruz, uma roupa diferente, não é porque a gente vai à missa que nós somos testemunhas. É preciso experimentar Deus, vê-lo no sentido não físico, mas no sentido da fé, com os olhos da fé. Ver Deus, receber Deus na Eucaristia, receber a graça de Deus. E aqueles mesmos apóstolos que disseram: é o Senhor, vimos o Senhor, são eles que também nos convidam na igreja e com a igreja para testemunharmos: eu recebi o Senhor, eu ouvi o Senhor. E eles ficaram muito alegres por serem perseguidos, açoitados, porque testemunhavam o nome do Senhor.
aquele mesmo nome que o anjo Gabriel havia dito a José, e ele será chamado Emanuel, porque salvará o seu povo. O mesmo nome que São Paulo chega a dizer: por causa do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, é algo muito importante, muito sério, muito especial, a tal ponto que toda quinta-feira, na bênção do Santíssimo Sacramento, na fórmula de bênção, a gente reza: bendito seja o nome de Jesus, que é um formulário também da Santa Missa. Quando eu e Frei Gilson éramos confrades, foi a primeira vez que eu vi um sacerdote celebrar a missa própria pelo Santíssimo Nome de Jesus. É esse nome que tem poder, é esse nome que dá sentido à nossa vida, é esse nome que nós chamamos quando nós precisamos, é esse nome que nós amamos, é esse nome a quem nos referimos quando temos tanta coisa para agradecer e ninguém nos escuta. Que esse nome de Jesus seja o nome do Senhor, do seu senhorio em nossa vida, que Ele possa aquecer, inflamar os nossos corações e as nossas almas. Amém.